kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos continuar com as nossas aulas de progressão geométrica e nesta aula veremos alguns exercícios de soma dos termos de uma PG finita. E no exercício 1 temos um exercício que trata de porcentagem, na qual a PG é muito utilizada para a resolução desse tipo de exercício. Muito importante, hein, pessoal? Vejamos o seguinte, ó. Uma fábrica produz 3.000 unidades de um produto em 1995. A partir desse ano, a produção da fábrica aumentou a cada ano 10% em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto serão fabricadas no período de 1995 até 2001? O cálculo da porcentagem, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, antes da resolução, hein? Agora, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Tudo ok até aqui, né? Vejamos agora. Quando eu falar de aumento, significa que é 100% mais 10% e teremos 110%. Alguns alunos dão um bug na cabeça, da onde veio esse 100%. Quando a gente trata de porcentagem e está falando de aumento, significa que o ano seguinte após o aumento, tudo que ele produziu no ano anterior, ele vai ter produzido, além disso, mais uma taxa de 10% em relação ao que foi produzido no ano anterior. Então, neste caso, 100% significa o valor inicial. Se por acaso tivesse, por exemplo, a produção caiu 10%, aí seria 100% menos 10%, que daria 90%. Neste caso, 110% é a mesma coisa que 110 dividido por 100 e dá o resultado 1,1. Mas como vamos interpretar esse valor 1,1? Bom, olha aqui. Eu tenho que o nosso primeiro termo aqui, que é o ano de 1995, eu tenho que a fábrica produziu 3.000 unidades. Como a razão aqui vai ser 1,1, quando eu multiplicar 1,1 por 3.000, teremos resultado 3.300, que é a mesma coisa que eu calculasse 10% de 3.000 e obtemos o resultado 300. 300 mais 3.000, teremos resultado 3.300. E a mesma ideia quando a gente vai para o terceiro ano. 3.300 multiplicado por 1,1, teremos também 3.630. Seria também a mesma coisa que eu calculasse 10% de 3.300 e somasse com 3.300. E continuando aqui, teremos então finalmente 3.993. Só para a gente entender como é que funciona o exercício e da onde que está vindo esse 1,1. Mas agora, pessoal, vamos colocar aqui os valores que nós já temos. Temos que o primeiro ano foi produzido 3.000 unidades, ou seja, o meu A1 é igual a 3.000. A razão que eu já acabei de explicar para vocês no slide anterior, que Q é igual a 1,1, já que está aumentando 10% a cada ano. E o número de termos é 7. Alguns alunos vão falar, mas professor, da onde veio esse 7? Repara aqui, 1995 não começou a produção? Não vai até 2001? Então, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Conta aqui, teremos então 7 anos, ou seja, n igual a 7. Vamos agora para a fórmula da soma dos termos de uma PG. Sn é igual a A1 multiplicado entre parênteses Q elevado a n, depois menos 1, tudo dividido por Q menos 1. Como o meu n vale 7, primeiro termo vale 3.000 e a razão vale 1,1, é só substituir todo mundo. Logo, S7, que é a soma dos 7 primeiros termos, é igual a 3.000 multiplicado pela razão 1,1 elevado a n, que vale 7, depois menos 1, tudo dividido pela razão 1,1 menos 1. Simples assim, ó. Quando você faz essa continha, 1,1 elevado a 7 é um pouco chato, mas é trabalhoso, tá? Faz no cantinho do caderno, 1,1 vai multiplicando até dar 1,1 elevado a 7. Teremos então que quando você faz essa conta, o resultado vai dar 1,9487.
menos 1. E embaixo, 1,1 menos 1 dá 0,1. E aí é só fazer a continha aqui dentro do parênteses primeiro, ó. 3.000 multiplicado 1,9487 menos 1 só vai diminuir da unidade. Logo, 3.000 multiplicado por 0,9487, tudo dividido por 0,1. Eu aconselho aqui no caso você multiplicar primeiro o de cima. Aí fica assim, S7 é igual a 2.846,1, tudo dividido por 0,1. Quando a conta, no caso, tem uma divisão com decimais, primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: quando nós temos o mesmo número de casas decimais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, basta que eu tire as vírgulas. Aí fica assim, ó, 28.471, tudo dividido por 0,1. Eu deixei 0,1 aqui só para você identificar que eu acabei tirando essa vírgula e ficou 0,1 e 0 à esquerda não vale nada, né? Então, 28.471, tudo dividido por 1, temos resultado 28.471. E esse resultado significa o quê? Que entre os 7 anos de fabricação desta fábrica, o resultado final de toda a produção, de toda a soma desses resultados ano a ano, teremos então 28.471 unidades produzidas. Bom, pessoal, não é tão complicado, mas você tem que lembrar um pouquinho das porcentagens, tá bom? Vamos então agora para o exercício 2. Dê o valor de x na igualdade x mais 3x mais até um certo termo, 729x, e o resultado de tudo isso vai ser 5.465, sabendo que os termos do primeiro membro formam a PG. Para quem não identificou, o meu lado esquerdo da igualdade representa o nosso primeiro membro. Inicialmente, vamos colocar aqui no meu canto esquerdo os valores que nós já temos. Temos aqui no caso que o nosso A1 vale x, a razão ainda não sei quanto vale. O meu AN, que é o nosso último termo da PG, vale 729x, e a soma de todos os termos dessa PG tem que dar 5.465. A primeira coisa que dá para calcular o valor inicialmente vai ser a nossa razão, e a razão é definida como o segundo termo dividido pelo primeiro termo. Daí, o nosso segundo termo vale 3x e o primeiro termo vale x. E fazendo a divisão, temos que a nossa razão vale 3. Vamos colocar aqui a forma da soma dos termos de uma PG finita, que é Sn é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1, tudo dividido por q menos 1. Tá, mas repare nessa fórmula. Eu tenho meu A1? Tenho, é o que eu quero calcular ele. Eu tenho meu Sn, no caso? Tenho também. Só que tem um problema. Eu não tenho meu n. E também não tenho o valor que eu quero calcular. Eu tenho o x e o n aqui, então não dá para utilizar essa fórmula. Primeiro eu tenho que calcular o valor de n para então calcular o valor de x, porque não dá para achar dois valores ao mesmo tempo. E que outra fórmula a gente conhece para poder utilizar aqui? A fórmula do termo geral da PG. O AN, no caso, já foi dado, que é 729x. O primeiro termo foi dado também, que é x. A razão também é 3 e o meu n menos 1 aqui no expoente. Beleza. Como nós temos aqui uma igualdade, tem x em ambos os lados, basta que a gente corta, fica apenas 3 elevado a n menos 1 igual a 729. Eu só inverti aqui a conta para facilitar a nossa leitura, tá bom? Continuando. Se eu colocar aqui 729 na base 3, vamos trabalhar aqui com uma igualdade de potências de mesma base. Aí é só cortar. No caso, 729, quando eu vou fatorando ele por 3, obtemos o resultado 3 elevado a 6. E agora sim, ó, 3 elevado a n menos 1 igual a 3 elevado a 6, potência de mesma base aqui numa igualdade, é só cancelar a base e fazer o quê? Igualar os expoentes, ó. n menos 1 é igual a 6, que é o resultado quando a gente corta, então, essas bases. E agora sim, n menos 1 é igual a 6, é só passar o menos 1 para o outro lado somando, que dá o resultado n igual a 7, que é o número de termos dessa PG. Agora sim, consigo calcular o valor de x utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG. Substituindo, então, fica assim, 5.465, que é o meu Sn, que agora vai ser o S7, é igual ao primeiro termo x,
que multiplica a razão elevada a 7, que é o meu n que a gente acabou de achar, menos 1, tudo dividido por 3 menos 1, que é a nossa razão, tira 1. Fazendo a continha aqui, 3 menos 1 na parte de baixo e 3 elevado a 7, que é 2.187, que é multiplicando 3, multiplicando por 3 até dar 7 vezes seguida, 5.465 é igual a x, que multiplica 2.187 menos 1, tudo dividido por 2. Primeiro subtrai dentro do parêntese, depois a gente vai dividir por 2, então encontramos o resultado 5.465 igual a x, que multiplica 1.093. Invertendo a conta, para facilitar a nossa leitura, e passando dividindo o 1093, vamos encontrar o x, então, como igual a 5. Bom, pessoal, parece chato o exercício, mas é bem tranquilo, né? Vamos, então, para o último exercício, o exercício 3, ó. Determine a razão de uma PG cujo primeiro termo é menos 1 sobre 16 e o último termo, menos 16. Sabendo que a soma dos termos dessa PG é igual a menos 171 sobre 16. Primeiramente, você já sabe, vamos colocar aqui os valores que nós já temos. O A1 que vale menos 1 sobre 16. O meu AN, que eu não sei quantos termos tem essa PG, que vale 16 negativo. A soma dos N termos aqui, que no caso que vai dar menos 171 dividido por 16. E a razão que eu ainda não sei quanto vale. Vamos colocar aqui a forma da soma dos termos de uma PG finita, que é Sn igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo dividido por Q menos 1. Vamos colocar aqui os valores que nós já temos. O Sn vale menos 171 dividido por 16, é igual, o meu A1, ele vale menos 1 sobre 16. Não tem problema colocar ele aqui dessa forma, tá? E depois, Q elevado a N menos 1, tudo dividido por Q menos 1. E esse 16 aqui na parte de baixo, em ambos os lados, eu posso cortar. E esse negativo daqui de cima também. É a mesma coisa que eu multiplicasse tudo por menos 1 e cortasse esses dois 16. E a conta fica muito mais simples, ó. 171 é igual a Q elevado a N menos 1, tudo dividido por Q menos 1. E agora a gente não consegue calcular mais nada. Olha aqui, eu não tenho Q e também não tenho N. Mas o que eu quero calcular mesmo? Eu quero calcular a razão. No caso, este n aqui no expoente está atrapalhando. Por que que está atrapalhando? Porque eu não sei quanto vale. Então, como é que eu vou colocar o valor de alguma coisa aí? Que outra fórmula você lembra de PG? Nós lembramos da fórmula do termo geral da PG, que é a n é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão, tudo elevado a n menos 1. Nós temos que o AN, no caso do nosso último termo, vale menos 16. O primeiro termo é menos 1 sobre 16 e a razão eu também não sei quanto vale, então vai ficar Q elevado a N menos 1. Fazendo essa multiplicação cruzada aqui, ó, menos 16 multiplicado por 16 é igual a menos 1 multiplicado por Q elevado a N menos 1, a gente tem um resultado, então, 256 é igual a Q elevado a N menos 1. Agora você tem que lembrar uma propriedade de potência. Ó, lembra da divisão de mesma base, a gente subtrai os expoentes? Então, esse menos 1 aqui do expoente de Q elevado a N menos 1, eu posso colocar dessa forma também. 256 é igual a Q elevado a N, e esse menos 1 aqui, eu tirei ele e coloquei então só o Q elevado a 1 aqui embaixo. Logo, fazendo essa multiplicação cruzada, temos que o meu Q elevado a N é a mesma coisa que 256 multiplicado por Q. O que isso nos ajuda? Quando a gente troca Q elevado a N por 256 vezes Q, a gente tira essa variável N e a gente consegue substituir aqui tranquilo a nossa conta e vamos ver que 171 é igual a 256Q, que eu acabei de achar nessa conta, menos 1, tudo dividido por Q menos 1. O interessante agora é que nós não temos duas variáveis para achar, nós só temos o Q, que é exatamente o que o exercício nos pede. Para a gente continuar, a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que não tem número embaixo de outro número, no caso denominador, nós podemos colocar o número 1. E quando a gente coloca esse número 1 aqui, o que isso vai ajudar? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada. E a gente vai fazer assim, ó. 1 multiplicado por 256Q menos 1 é igual a 171 multiplicado tudo por
Q menos 1. Esse 1 aqui eu não acabei não colocando nada, porque quando a gente multiplica tudo por 1, não varia nada, tá? Aí vai ficar assim, ó, 256Q menos 1 é igual a 171Q menos 171. E agora sim, ó, 256Q tá desse lado, né? Agora eu vou trocar o lado do 171Q e vou colocar ele negativo do outro lado. E esse menos 1 aqui, ele vai para o outro lado invertendo o sinal. E o menos 171 tem que continuar assim. Fazendo a conta certinha agora, 256Q menos 171Q, o resultado é 85 vezes Q. E o outro lado, eu devo 171, somado com 1, o resultado continua devendo menos 170. E agora ficou fácil. Q é igual, então, a menos 170 dividido por 85. E efetuando essa divisão certinho, obtemos, então, finalmente o nosso resultado, Q é igual a menos 2, que é exatamente o valor da nossa razão desse exercício. Tranquilo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar e a gente se vê na próxima aula.